Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 12 capítulos, nós estamos no capítulo 2, que trata da lei de adoração. Estamos no subitem que trata da prece. E vamos ver, então, a primeira questão de hoje, que é 663, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o rumo? Então, nós podemos, pela prece, mudarmos as provas. Não vamos esquecer que provas e expiações, elas são, da nossa encarnação, são elaboradas antes de aqui chegarmos, antes de reencarnarmos. Então, está tudo estabelecido dentro das nossas necessidades reencarnatórias. Podemos nós, pela prece, alterar isto? Respondem os espíritos superiores, é uma resposta grande. Então, vamos acompanhar. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas delas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. Então, isto pode aliviar, não é? Ah, como? Não sei, isso aí é com Deus. A prece atrai para vós os bons espíritos que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, as provas, faz que elas vos pareçam menos rudes. Claro, se eu me sinto mais encorajada, eu me sinto mais apta de enfrentar, e aquilo que parecia deste tamanho já fica mais enfrentável, se podemos dizer assim. Continuam. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, ou seja, pequenino, e da vossa vida efêmera, nossa vida encarnada, nós estamos vendo só um pedacinho da nossa história imortal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor pela sua imprevidência e pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, punição e pecado, vejam, são termos que são próprios da doutrina católica, não é? Mas aqui Kardec se faz bem entendido, ou melhor, os bons espíritos, né? Que essa é a resposta dos espíritos. O Kardec até poderia ter mudado, mas não mudou, deixou. Ele é punido naquilo em que pecou. Se nós fôssemos escrever melhor, adaptando ao entendimento espírita, seria assim: ele é responsável naquilo em que errou. Responsabilidade, erro. Melhor, até mais digerível, não é? Do que falarmos em pecado e punição. Não, é uma responsabilidade, vamos ter que responder por isto. Foi uma escolha errada, foi uma escolha infeliz, então vamos ter que reparar. Entretanto, ainda falando da prece, entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muito mais vezes do que supondes.
julgai que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das circunstâncias. Então, muitas vezes as coisas acontecem voltando para o nosso benefício, vamos dizer assim, aliviando as nossas provas, e nós nem percebemos que tem ali a mão de Deus, que talvez na nossa imaginação fosse algo mais contundente, mais, não é? Mais destacado, assim, impressionável. E às vezes coisas que a gente pensa assim, nossa, que coincidência. Mão de Deus. Coincidência não existe, né? Muitas vezes, concluem os espíritos, muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, Deus vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Fantástico. Vamos sim, vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a resolvermos as nossas provas. Aliás, pedir, já vimos até aqui, não é? Que é uma das 3 partes da prece. Louvar, pedir, agradecer. Louvar o que é? Reconhecer a grandeza daquele a quem se ora. Pedir, vamos pedir. Podemos pedir o que quisermos, mas só vamos receber o que necessitamos dentro da justiça, muitas vezes ali permeada de misericórdia. E agradecer, é claro, isto é muito importante. Às vezes ficamos tão felizes e muitas vezes não agradecemos porque não reconhecemos que houve alguma coisa, foi uma situação tão natural, nossa, que coincidência, não percebemos ali a ação de Deus, e aí não vamos agradecer. Isso que é bom que nós agradecemos todos os dias a Deus, pelo dia, por todas as circunstâncias que Ele nos oferece no seu acréscimo de misericórdia. 664, pergunta Allan Kardec. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar aos que morreram, não é? E aos espíritos sofredores, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? Só antes aqui, não é? Ele fala orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas peraí, os espíritos sofredores não são mortos? Os mortos? Sim, os mortos necessariamente não são espíritos sofredores. Então nós podemos orar por aquelas pessoas que faleceram? Paralelamente a isso, um foco maior aos que sofrem. Né? Então, os que faleceram é geral, porque tem os que falecem bem e tem os que falecem em sofrimento. Vejamos que são 2 questões, uma afunila. Os mortos é geral. Os que sofrem são os que morrem e ficam em sofrimento. O que não quer dizer que quem morra esteja bem não precisa de prece. As preces são sempre bem-vindas. Resposta dos espíritos superiores também é uma resposta robusta. Então, será útil orarmos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, ou seja, o resultado de uma prece não vai ser a mudança da vontade de Deus sobre nós. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado, e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz.
É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se, por sua parte, ele contribui com a sua boa vontade. Então, se isto fortalece e ele se arrepende, então o seu sofrimento vai ser abreviado pela sua própria ação de se arrepender. Continuam dizendo: o desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores. A questão anterior falou sobre isso também, não é? Que o vem esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, ou seja, pelos homens afastados de Deus, mostrando-vos desse modo que vos tornareis culpados, responsáveis, não é? Se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Isso nos faz lembrar sobre o livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira. O que acontece é que os espíritos suicidas, Memórias do Suicida, não é? Ele vai para uma colônia onde tem suicidas e eles, então, recebem numa tela a visão e podem ver e ouvir as pessoas que estão orando por eles. E isto, e nós sabemos que a prece é a única ação que pode aliviar a dor moral de um suicida. Claro que eu estou falando no momento em que eles estão já no hospital, mas antes deste momento, no caso Camilo e seus companheiros de enfermaria, ficaram 13 anos no Vale dos Suicidas. E durante este tempo, onde as energias vitais vão sendo desgastadas, onde eles deveriam estar encarnados, eles cometeram suicídio, não é? E aí essas energias vitais têm que ser desgastadas, ficam lá no vale, porque esse é um processo que não se pode acelerar. Sendo assim, é um tempo muito difícil, de perturbação mental de alto nível, de sofrimento gigantesco, e a única coisa que alivia a dor desses irmãos é a prece. Orar pelos que sofrem. É claro que os suicidas estão incluídos nessa categoria, sendo os que mais sofrem, não é? Porque é um ato que promove mesmo muitas complicações na vida do espírito. Então, vale a pena quem quiser conhecer um pouco mais a obra. Mas, se formos ler Memórias de um Suicida, vamos fazê-lo de dia, ok? Por quê? Porque nós não sabemos a nossa história, não é? Não sabemos se de repente fomos suicidas, não é? E sendo assim, a leitura, principalmente no início, que fala do vale, dos sofrimentos ali, podem... Por que não de noite, Cristina? Porque nós vamos dormir. E aí estamos lendo lá e, de repente, dormimos. Se tivermos alguma história com relação a isso, podemos inconscientemente voltar a trazer a nossa memória no sono, sonhos que vão provavelmente nos parecer pesadelos. Não precisamos disso, não é? Não precisamos. Por exemplo, na internet nós vamos encontrar, muito certamente, estudos sobre o Livro dos Espíritos. E quem sabe um dia não fazemos aqui um programa para estudarmos juntos a obra, não é? Uma obra fantástica, mesmo fantástica. Considerado um dos 5, não, é o 5º livro, melhor livro espírita do século XX.
memórias de um suicídio. Quinto. Mais um levantamento antigo feito pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã damos continuidade. Hoje vimos a questão 663 e 664. Até amanhã, com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.